Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa 10ª lição e como o tempo passou rápido. Estamos quase encerrando este trimestre tão maravilhoso. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Espero que também você seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por essa oportunidade ímpar que nós temos de aprender a palavra de Deus, por esse trimestre maravilhoso que aprendemos sobre os dons espirituais e também estamos aprendendo sobre os dons ministeriais. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber as minhas aulas semanalmente. Se você realmente gostar deste comentário, curta, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas que eu também possa ajudá-las. E eu quero agradecer já todos os comentários maravilhosos, comentários de carinho, de oração, sou carente mesmo. Se você tem orado por mim, continue, para que Deus possa continuar me dando graça e sabedoria, para continuar nesse ministério do ensino, que eu quero confessar para os irmãos que eu sou apaixonada com este ministério. São quase 30 anos que o Senhor me chamou para este ministério e eu me sinto como se fosse ontem a minha chamada. E hoje, na lição de número 10, nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor. O texto que foi tomado por base para nós falarmos um pouco a respeito dessa lição está em Mateus capítulo 7, versículo 28 ao 29, também Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos 12, versículo 6 ao 7 e Tiago capítulo 13, versículo 1. No mundo secular, nós vamos falar hoje sobre mestres e doutores. Nós vamos aprender quem são os mestres e doutores da atualidade no mundo secular e quem são os mestres e doutores na obra de Deus. Então fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender bastante a respeito deste dom ministerial. No mundo secular, há os que ensinam, que são chamados de professores. E há também no mundo secular doutores e mestres, assim como na obra de Deus deve tê-los. Há uma diferença entre ser mestre e ser doutor, entre mestrado e doutorado no mundo secular. Vejamos então a diferença. O mestrado, ele é um curso analítico e de pesquisa. Geralmente, para quem tem interesse em seguir a carreira docente, isto é, ser um professor. Em média, este curso de mestrado, ele dura 2 anos. O doutorado, ele é um curso com foco na área de pesquisas. Ele tem duração média de 4 anos e possui um nível de aprofundamento maior que o mestrado apresenta. Então, ele apresenta as considerações e análises sobre um tema, enquanto que o doutorado, ele apresenta uma nova visão sobre um tema. Então, nós não podemos chamar uma pessoa de doutor, independente de qual seja a sua profissão, se ela não tiver feito este curso de doutorado. A diferença é que no mundo cristão, para lecionar em nossas classes, você não precisa ser um mestre, muito menos um doutor secular. Você precisa ser vocacionado. Isto mesmo. Nós precisamos ser chamados por Deus para este ministério de ensino, para este serviço na obra de Deus. E você precisa ter paixão pelo ensino. Uma pessoa que não é vocacionada, uma pessoa que não tem paixão pelo ensino, ela está na área errada, no lugar errado e ocupando uma função errada.
Nós precisamos amar o que nós fazemos e nos dedicar totalmente a esta vocação. Nós precisamos buscar capacitação que vem do alto e dedicação para aprender com homens e mulheres de Deus que foram chamados para ser mestres e doutores. No mundo religioso também nós encontramos mestres e doutores, pessoas capacitadas. O exemplo que nós temos são essas pessoas que fazem comentário bíblico, comentam as nossas lições de escolas bíblicas. Não são pessoas comuns, são pessoas capacitadas no mundo secular. Hoje, infelizmente, muitos destes doutores e mestres da área religiosa, eles não se dispõem a ensinar pessoas. Muitos deles ensinam em escolas seculares, mas não dispõem-se na obra de Deus. Mas eu dou graças a Deus sempre pelas fontes ricas que nós temos hoje para fazermos pesquisas a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. A lista dos dons, e nós não podemos dizer que ela está fechada nestes 3 livros que nós vamos falar aqui. Em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, nós encontramos citação de dons de serviço espirituais. O apóstolo Paulo, ele não bateu o martelo e disse, são apenas estes dons que nós encontramos. Não, existem outros que não estão dentro destas listas que nós vamos citar aqui. Então, nós encontramos uma lista de dons na carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, está em 1 Coríntios, e nós também encontramos uma outra lista de dons na carta de Paulo à igreja aos Romanos. Mas existem outras citações a respeito de vários dons. O que é ensinar, né? O que é esse dom de serviço, esse dom ministerial de mestre, de doutor, essa vocação do ensino? Então, o que é ensinar? Ensinar é a disposição, a capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar e estudar a palavra de Deus. Ele vai expor, defender e proclamar suas verdades de tal maneira que outras pessoas cresçam na graça e em piedade. Isso que é ensinar. Os que são vocacionados por Deus para o ministério de ensino, eles são chamados para edificar a igreja. O ensino no meio do povo de Deus, ele serve para edificar a igreja de Cristo, conduzir os membros à maturidade cristã, ao pleno conhecimento das verdades bíblicas. Deus, ele disse que o povo, ele erra por falta de conhecimento. Isso nós encontramos lá no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo que o povo erra por não examinar as Escrituras. Enfim, nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus, dos mandamentos, dos decretos, dos estatutos de Deus. É disso que nós precisamos, é ensinar e aprender. Nós não podemos falhar em nossa vocação de ensino. Ou eu não posso exercer este ministério, este chamado, relaxadamente. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, principalmente na área do ensino, de qualquer maneira. E nós não podemos exercer a área do ensino desta forma. Não podemos ser ensinadores descompromissados com a leitura da palavra de Deus e do estudo da mesma. Um professor da área de ensino religioso, ele não pode dizer que não gosta de leitura.
e que muito menos ele não ama a palavra de Deus. Deve haver dedicação de quem ensina. E isso é tão importante que Paulo disse a Timóteo, abre aspas, persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar. Isso deve ser o texto áureo de um professor vocacionado. Algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, elas desprezam a escola bíblica dominical, como se fosse um departamento de menor importância dentre todos os outros departamentos das nossas igrejas. Ou outras pessoas menosprezam aqueles que foram vocacionados para a área do ensino religioso. E outros desprezam o cargo de ensinador que ele ocupa. Ele mesmo não valoriza o cargo que ele ocupa, não sabendo que é uma tarefa difícil, que exige muito, muito de quem faz esta obra e que haverá um rigor maior para aqueles que se fazem mestres e doutores ou ensinadores da palavra de Deus. Mesmo nós sendo vocacionados, haverá um rigor maior para nós. E aqui estão incluídos os pastores, os dirigentes, os pregadores, os missionários, todos que ensinam a palavra de Deus. Rigor, porque não ensinamos a verdade. E rigor também, porque não somos praticantes da verdade. O discurso de quem ensina, ele tem que ser coerente. É muito difícil ensinar, porque nós ensinamos e temos que ter uma prática de vida, né? A nossa vida deve ser exemplo para aqueles que nós estamos discipulando. Pessoas imaturas na fé, elas não podem ensinar. Pessoas que ainda não alcançaram a maturidade cristã, elas não podem ensinar. No tópico 1, nós vamos falar sobre Jesus, o mestre por excelência. Primeiro ponto, o mestre da Galileia. A Galileia era uma região ao norte da Palestina. Tinha mais ou menos 240 cidades. Dentre elas, as principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Tinha uma rota de estradas favorável ao comércio, tanto para a Arábia como para outras regiões. Foi onde Jesus cresceu e dedicou maior parte do seu ministério. Ela era chamada a Galileia dos gentios, por ter sido habitada por povos pagãos desde a conquista feita por Josué até no tempo do cativeiro e pós-cativeiro. No tempo de Jesus, habitavam pessoas na região da Galileia que não eram israelitas por natureza. Ela tinha fama, por isso, de que não vinha nada bom de lá, justamente por causa do povo pagão que morava naquela região. E ao contrário disso, desta fama, Jesus, ele é oriundo de Nazaré, ele é conhecido como o Galileu ou então como o Nazareno, e de lá também vem 11 dos seus 12 apóstolos. Jesus é o modelo de mestre, o mestre por excelência. Existem várias metodologias de ensino. E ao longo dos séculos vão surgindo novos métodos de ensino, de alfabetização e de aprendizagem. Mas se alguém deseja realmente a excelência no ensino, ele precisa aprender com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não media esforços, nem distância,
nem tempo, nem clima para ensinar as pessoas. Afinal de contas, ele veio para isso. Jesus foi o maior mestre da história. O maior mestre que a história já conheceu é Jesus Cristo. Seu nome se tornou mais alto dentre todos os mestres da história. Acima dos grandes nomes. Foi a pessoa de maior destaque deste mundo. Tanto que na história nós contamos antes de Cristo e depois de Cristo. Sócrates, ele ensinou durante 40 anos. Platão ensinou 50 anos. Aristóteles, ele encheu bibliotecas com a sua erudição. Jesus, ele ensinou. Claro que desde quando ele nasceu, antes da fundação do mundo, Jesus já ensina na história. Mas quando nós estamos tratando do seu ministério terreno, foram aproximadamente 3 anos e meio de ensino. Jesus não deixou nenhum livro escrito, nenhum tratado, nem sequer uma página escrita. Ele não lecionou em nenhuma universidade. Contudo, ele foi o maior mestre do mundo. Jesus, ele revolucionou o mundo com a sua influência e com seu ensino. Jesus não escreveu palavras no papel, mas gravou-as no coração dos seus discípulos. E estes, outrora acovardados, tornaram-se verdadeiros gigantes da fé. Protagonistas incontestáveis da maior revolução e transformação da história. O ensino de Jesus revolucionou a história do mundo, transformou vida de pessoas, transformou gerações, transformou séculos, mudou a vida, sistemas de muitas pessoas e de muitos países. A doutrina deles, dos apóstolos, foi a base do ensino para as igrejas. Jesus dominou com capacidade inigualável todos os recursos pedagógicos. Jesus, ele não era bom em um recurso ou em 2 recursos, como nós somos. Às vezes nós somos bons demais em um recurso, né, pedagógico, didático, mas em outros nós temos dificuldade. Não, Jesus, ele foi bom em todos os recursos pedagógicos. Ele variava de método de acordo com as circunstâncias e com as pessoas. Jesus não aplicava a mesma metodologia de ensino, a mesma pedagogia com todas as pessoas. Variava do lugar de que era a pessoa, o seu contexto cultural, e assim Jesus aplicava a sua metodologia de ensino. Para cada caso, ele usava um método próprio e adequado. Jesus, ele usou perguntas, preleções, histórias, conversas, parábolas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Ele ensinou multidões, ele ensinou grupos e ele ensinou pessoas individuais. Jesus, ele ensinou no templo, nas sinagogas, nas ruas, nas praças, nas estradas, no deserto, na praia, e ensinou para pessoas individuais. No Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, Jesus deixou os seus ouvintes extasiados. Ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas, pois eles, quando ensinavam, apelavam repetidas vezes para a opinião dos reconhecidos rabinos e a interpretação tradicional. Uma certa vez, os sacerdotes e os escribas, eles perguntaram a Jesus quem tinha dado ele autoridade para fazer aquelas coisas.
E claro, Jesus com um método de didática, uma didática maravilhosa, uma pedagogia, né, maravilhosa de ensino. Jesus usou o método de perguntas e fez pergunta para eles. Ele disse, olha, eu só vou responder se vocês me responderem acerca do batismo de João. E claro, emudeceu toda a sua plateia. Como eram cansativos aqueles mestres e doutores daquela época, quando eles eram comparados à autoridade de Cristo. Jesus, ele dizia, enquanto os outros referiam a outros teólogos, a outros rabinos, a outros mestres, Jesus dizia, abre aspas, eu vos digo. Jesus, ele transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. No ponto 2, o mestre por excelência. Mestre, os judeus consideravam que o mestre, ele estava acima de todas as pessoas, de todas as classes de pessoas. E assim é Jesus. Ele está acima de todos os mestres. Ele é o mestre dos mestres. Um mestre da lei chamado Nicodemos, ele foi visitar Jesus à noite. Não se sabe ao certo por quê. Educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas e também da tradição oral. Ele reconheceu em Jesus, um mestre, fariseu, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Muitos não reconheciam Jesus como Messias, mas o reconhecia como um mestre em Israel. Ele era chamado de Rabi ou Raboni, que quer dizer mestre. Nicodemos, que era um dos líderes religiosos, ele tinha certeza que Jesus era vindo de Deus. Ele era fariseu, que significa separado. Ele era um mestre em Israel, membro de um grupo de judeus que obedecia às leis religiosas rígidas. Haviam escolas rabínicas naquele tempo, mas as mais famosas eram a escola de Hillel e a de Shammai. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um vulto no seu tempo. E os fariseus, eles surgiram no século II a.C. Eles foram os criadores das sinagogas. Eles não mantinham relações com os não crentes ou com os judeus estranhos a seu próprio grupo e foram considerados hipócritas e formalistas por Jesus. E foi este homem que foi ouvir os ensinamentos de Jesus de perto. E depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, eles continuaram com o judaísmo rabínico que nós conhecemos hoje. No ponto 3, o mestre da humildade. Quem foi humilde como Jesus? Nós não conhecemos. Jesus veio e nos deu o exemplo de humildade. Jesus, ele poderia ter nascido em um lar de família riquíssima, ter frequentado a melhor escola de rabinos da sua época, ter as maiores riquezas daquele tempo. Em alguns textos nós encontramos os líderes religiosos, né, os rabinos, dizerem, ele nem frequentou escola de rabino, né, como ele sabe tantas coisas. Eles desconheciam que Jesus era o mestre dos mestres, o Filho de Deus. Jesus, ele poderia ter as maiores riquezas daquele tempo. Ele poderia ter sido servido como rei que ele é. Mas ele nos deu o exemplo de humildade. Ele deu exemplo para os seus discípulos. E o maior exemplo é a prática. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Pedro não quis aceitar aquilo, porque Jesus era o mestre, né? Era o Senhor, o Messias, o Salvador, e não era digno de um mestre lavar os pés dos seus servos. Isso era papel
de um escravo. Mas Jesus deu exemplo para eles, porque naquela mesma noite eles estavam discutindo acerca de quem era o maior dentre eles. E Jesus dá um banho naqueles homens de humildade. E hoje não é diferente, infelizmente. A guerra continua a mesma. O desejo das pessoas é saber quem é maior entre nós. E hoje, como os discípulos naquele dia, naquele tempo, eles estavam em busca de grandeza e em saber quem era o maior dentre os 12, hoje muitos lutam e buscam posição e reconhecimento. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o ensino das Escrituras do primeiro século. As verdades, elas devem ser apresentadas de forma sistemática. Assim deve proceder aqueles que ensinam, os mestres e os doutores. Ponto 1. O ensino é uma ordem de Jesus. Os discípulos não tiraram isso de cabeça e vamos ensinar o que Jesus nos ensinou. Não, quando Jesus formou a grande comissão, a ordem que ele deu foi essa: ide e ensinai as nações e fazei discípulos. Não conseguimos fazer discípulos se antes não houver ensinamento. Então, na formação da grande comissão, Jesus deu a ordem, abre aspas, ide e ensinai as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado. Após a descida do Espírito Santo, Pedro fez um tremendo discurso ensinando ao povo a respeito de todas as promessas. Os apóstolos foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Aprenderam com o maior mestre de toda a história lições maravilhosas. Eles fizeram um curso intensivo de teoria e prática, com direito a estágio quando foram enviados 2 a 2, durante 3 anos e meio. É o que nós chamamos de colégio apostólico. Jesus, ele não escreveu nada. Ele não os mandou escrever, disse apenas que guardassem as suas palavras. E a melhor forma de guardar a palavra de Deus é colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Para a edificação da igreja, Jesus, quando ele subiu ao alto, ele deu dons aos homens. E ele dotou alguns dos seus servos com dom do ensino. Existem pessoas que realmente foram vocacionadas para ensinar a palavra de Deus. Este dom é uma capacitação espiritual e sobrenatural do Espírito. Mas isso não significa que não precisamos estudar. Não vou estudar e na hora eu abro a minha lição e vou aprender. E vou falar o que eu sei, o Espírito Santo vai me ajudar. Ou eu não vou estudar e na hora do culto eu ensino a igreja e o Espírito Santo vai me ajudar. Não, ele só nos faz lembrar aquilo que nós já vimos alguma vez. Ele só nos faz lembrar a palavra que nós estudamos. Então, nós precisamos estudar, nos capacitar. Precisamos fazer uma faculdade, mas eu não tenho uma faculdade. Insista no aprendizado, estude com afinco, com dedicação e busque revestimento do Espírito Santo. Você pode fazer um mestrado ou mesmo um doutorado secular, mas tudo para a glória de Deus e crescimento do reino. É uma pena que muitos se capacitam, secularmente e não se doam para a obra de Deus. Vendem seu aprendizado. Ensinam somente para grupos fechados. Cobram altos cachês para trazer uma palavra que receberam de graça. Uma palavra que nem mesmo é deles. Deus precisa de pessoas que não têm segredos, as 7 chaves para serem revelados apenas quando paga-se por isso. Jesus, ele percorria toda a Galileia. Jesus não tinha carro, não tinha avião,
mas percorria, ensinando. Deu um ensino maravilhoso apenas para uma mulher, uma única mulher. Ele não precisava de grande plateia para ensinar. Quem é vocacionado ao ensino, ele ensina em qualquer lugar. Ele ensina para muitas e para poucas pessoas. Ele quer apenas obedecer o ide de Jesus e ensinar. Aprendemos para ensinar. Este é o segredo. No ponto 3, ensinamento persistente. Nós não podemos desistir ou desanimar de ensinar. O segredo é, não podemos parar de ensinar. Os pastores não podem desanimar de ensinar, mesmo que o povo não queira ouvir. Paulo escreveu a Timóteo que quando as pessoas não quiserem mais ouvir o evangelho genuíno, elas buscarão para si doutores que ensinem conforme seus desejos pecaminosos. Mas nem por isso os pastores devem desistir de ensinar. E você deve desistir de ensinar a palavra de Deus com zelo. Infelizmente, muitos se fazem doutores, mas não entendem nem o que dizem, nem o que eles afirmam. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. Nas casas e nos templos não cessavam de ensinar. A igreja começou nos lares, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos. Hoje muitas igrejas usam este método chamado de células para alcançar pessoas aparentemente difíceis de alcançar. Porém, eles faziam assim porque eles eram expulsos do templo, eram expulsos das sinagogas, eram expulsos das praças públicas, o ensinamento deles não era aceito. A igreja ela cresceu desta forma, ensinando. E mesmo hoje, em algum lugar, antes de se ter uma igreja, as reuniões são em casas de pessoas, até que se construam as igrejas. Haviam mestres na igreja primitiva. Nós encontramos Barnabé, Níger, Lúcio e Manaém. Paulo também foi constituído doutor dos gentios, além de apóstolo e pregador. Nem todos são doutores, nem todos são mestres, nem todos são vocacionados para o ensino. Mas nós que somos vocacionados, devemos viver o nosso chamado e exercê-lo com fidelidade. Deus deseja levantar mais mestres nesses últimos dias. É urgente a necessidade de ensino nas nossas igrejas. O último tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Se o povo não tem quem ensina, o povo vai continuar errando. O povo que não é ensinado, ele perece. Pastores e dirigentes que não são vocacionados para expor a palavra de Deus à igreja, faz com que esta igreja fique doente espiritualmente. É necessário haver dedicação da parte dos líderes religiosos e buscar sabedoria que é vinda do alto. E se ele não tem, ele deve pedir a Deus para evitar ficar ensinando ao povo fábulas intermináveis que não existem. E as pessoas vão continuar sem aprender. Não são todos os vocacionados que reúnem informações exegéticas. O que é exegese? É um ramo da teologia que se dedica à explanação e à interpretação da Bíblia. Não são munidos de históricas que buscam a verdade histórica do povo, relativo a letras, a literatura ou a conhecimentos humanos adquiridos pelo estudo. Nem todos nós somos munidos destas coisas. Então, nós precisamos, os vocacionados, reunir todas estas informações para lecionarmos com excelência, né? E aplicando
como é necessário todas essas estratégias. Todo bom professor, ele precisa debruçar-se sobre a Bíblia e livros de estudo, se preparar para a aula. Uma igreja preocupada com o ensino, ela monta uma pequena biblioteca para os professores que não possuem condição financeira para comprar seus próprios livros e que não são baratos, né? Venhamos e convenhamos. Para que eles possam pesquisar e aprimorar o conhecimento da palavra de Deus, da literatura bíblica, né? Da exegese, da explanação bíblica, do contexto cultural dos tempos bíblicos. Então ele possa se aperfeiçoar no estudo da palavra de Deus. Muitos, por falta de preparo ou de pesquisa, são superficiais em seus ensinamentos. Muitos apenas leem a lição bíblica e os textos bíblicos e pronto. Aí nós encontramos uma classe desmotivada, desanimada, professores desmotivados, porque não tem recursos para aprimorar o aprendizado. E aí eles acabam não despertando paixão pela palavra aos seus ouvintes. É maravilhoso ouvir alguém que nos dá prazer na palavra de Deus, que nós conhecemos de fato a palavra de Deus. Um ensino infantil e o aumento de engano, porque daí você começa a dar sua própria opinião. Quando você não estuda, quando você dá um estudo infantil, você não tem maturidade cristã, você não tem aprofundamento na palavra de Deus, você começa a dar a sua opinião, a axiologia. Você começa a falar de você mesmo e isso aumenta o engano, né, a respeito da palavra de Deus. Os seus achismos vão criando heresias dentro da sua sala de aula. E nós precisamos estar na busca da palavra de Deus. Aqueles que não ensinam baseados nas verdades bíblicas e na doutrina dos apóstolos, eles são falsos mestres que introduzem encobertamente heresias de perdição. No ponto 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Existem líderes e pessoas que elas acreditam que após o batismo não há mais nada a ser aprendido, que encerra ali nas águas o ensino. É engano de quem pensa dessa forma. A nossa vida deve ser de aprendizado diário. Nós nunca saberemos o suficiente. Infelizmente, existem pessoas que acham desnecessário a escola bíblica dominical. Tem professor que ele acredita que ele não precisa sentar para ouvir, porque ele já é o sabichão, ele sabe tudo e aprender com outro professor. Nós sempre aprendemos uns com os outros. Tem professores que só vão à escola no dia que ele vai lecionar, no dia da sua escala. Tem doutores e mestres que não frequentam uma escola bíblica dominical porque acreditam que já sabem demais. Quando ensinamos, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós queremos ensinar. Jesus nos chamou para sermos discípulos para sempre. Quando nós ensinamos, instruímos os irmãos para a maturidade cristã. E nós também aprendemos bastante. No ponto 3, requisitos necessários ao mestre. Qualquer pessoa pode lecionar em nossas igrejas. Será que pode? Claro que não. Deve-se observar as características desta pessoa. A direção local precisa reconhecer uma pessoa que tenha o dom ministerial do ensino, este dom de doutor e de mestre, que tem esse dom de ensino, né? A igreja ela precisa observar
as características dessas pessoas. Ele ou ela precisa ser um salvo em Cristo. Uma pessoa que está solidificada na rocha que é Cristo. Não pode haver dúvida quanto à sua experiência salvífica. Hoje ele está salvo, amanhã ele não está. Hoje ele está firme, amanhã ele está desviado. Uma pessoa dessa, com essas características, ela não pode participar do corpo docente da igreja. Essa pessoa, ela deve crer no que ela ensina e viver o que ela ensina. Ela deve ter o hábito de ler. Um professor de escola bíblica que nunca leu a Bíblia toda, ele não está apto para o cargo. Ele precisa ter maturidade cristã. Ele não foi vocacionado. Um professor que não gosta de ler, ele não foi vocacionado. A leitura, ela faz parte do aprendizado e este hábito, ele deve ser levado a sério. Paulo exortou a Timóteo, nós já falamos sobre isso, a fazer isso. Persiste em ler. Também deve haver preparo intelectual. Ele precisa conhecer o mundo da Bíblia, coisa que não é fácil. Conhecer seu contexto cultural, que também não é fácil. E ter a Bíblia como instrumento de trabalho para não fazer apelações fantasiosas para a exposição da palavra de Deus. Primeiro nós lemos a Bíblia e depois nós buscamos um apoio em alguns comentários bíblicos e não o contrário. E que este vocacionado tenha um coração em chamas, vocacionado e alicerçado na palavra de Deus, trazendo para nossos dias a palavra de Deus, que é imutável e inerrante, e aplicá-la à nossa cultura e ao contexto social em que nós vivemos. Para alcançar pessoas hoje, esses obreiros precisam ter a mente bem preparada para responder a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Essa pessoa deve manejar bem a palavra de Deus. Não é o estudo secular, sua graduação, que esfria uma pessoa em sua fé. Isso é mentira. Muitas pessoas têm medo de fazer faculdade e esfriarem na fé. É a falta de amor pelo próximo e pela obra de Deus. Não é a nossa secularização, a nossa graduação, o nosso mestrado, o nosso doutorado que vai esfriar a nossa fé. Ao contrário, isso deveria incendiar a nossa fé, porque nós vamos ter uma mente intelectual muito mais aberta. O que todos nós precisamos é de uma chama acesa no coração, que nos levam para perto de Deus. E essas pessoas, muitas delas, são levadas para longe de Deus. Paulo era um doutor em seu tempo, porém, uma tocha acesa nas mãos de Deus. O seu prazer era ensinar, tanto que ele escreveu 13 cartas. Nós podemos aspirar este ministério, mas temos de ter cuidado ao usar as palavras, pois todo dom ele é dado para edificação do corpo de Cristo. Então, faça com amor essa vocação que você foi chamado, este ministério que você foi chamado. Estou sendo redundante aqui, vocação e chamado, tudo é a mesma coisa. Mas, valorize a sua vocação, valorize o seu chamado para esta área de ensino que é tão maravilhosa, mas que exige tanto de cada um de nós. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário mais uma vez. Se você gostou, dá um curtir. Comenta aqui na minha aula, fala o que você achou dessa aula, interaja com a minha aula para que o YouTube sugira o meu vídeo para outras pessoas e assim meu canal possa crescer mais e eu possa alcançar outras pessoas e contribuir também com esse subsídio da EBD. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, todas as irmãs,
todas as semanas estão aqui no meu canal. Você que tem comentado, você que tem orado por mim, que Deus continue te abençoando, né? Se eu for mandar um abraço para todo mundo aqui, a aula vai ficar muito extensa. Mas aquelas pessoas que me pediram que eu mandasse um abraço, vou mandar um abraço aqui agora para a irmã Nazaré Reis e todos da IBD no campo da área 23 em Tirirical, São Luís, Maranhão. Tá aqui o abraço. Também para nossa irmã Maria Tereza em Nazaré da Mata, Pernambuco. Muito obrigada pelo carinho. E também para Débora Pinto em Barreiras, na Bahia. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.